Se chegou quarta-feira, isso quer dizer o quê? Que chegou o Papo de Garagem, o podcast favorito da rapaziada aí, no programa Mobilidade Estadão. E hoje nós iremos receber a Jordana, ela que é CRO da Vol. Tudo bom, Jordana? Ei, Matheus, tudo bem? Tudo certo. Só um instantinho. Sim, por favor, passe-nos mais informações. A Vol, que é uma startup de Travel Tech, criada em Belo Horizonte em 2018, ela desenvolve tecnologias e ferramentas a fim de ajudar na mobilidade e viagens de empresas de todos os portos aqui no Brasil. Segue daí. Dadas as informações, seu Diego, vamos? Chama a vinheta? Jordana, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Papo de Garagem, segundo Papo de Garagem do ano de 2022, com a tradicional Na Lata. Além da maior segurança para os colaboradores e redução nos custos para as empresas que adotam esse tipo de plataforma, quais são os outros benefícios? Bom, obrigada aí pelo convite, né? Praticidade. Qual é o viajante que está na rua, que precisa pegar um táxi, que precisa ir para o aeroporto, onde seu hotel fica, que não quer um pouco de praticidade, ter isso tudo dentro de uma mesma plataforma, né? Além aí de segurança de dados para o gestor, confiabilidade para o usuário, é uma baita praticidade você ter tudo numa única wallet, que é o que a gente chama dentro do aplicativo. Então eu posso colocar essa palavra como principal aí para o viajante. É o que conecta a essa história toda, assim, né? O que é, de fato, um one-stop shop de viagens, né, Matheus? Porque quando você olha para a sua vida pessoal, você consegue, muitas das vezes, colocar tudo dentro de uma única cesta, né? Mas o corporativo, ele trabalha de forma muito fragmentada, com várias ferramentas para gerenciar a sua mobilidade, e aí a Vol vem e coloca tudo dentro da mesma cesta, te dando mais praticidade e confiança. Praticidade. Eu gosto dessa palavra. Ela me dá dá pra dizer paz de espírito? Acho que dá pra dizer paz de espírito. Mas é bom a gente ser prático, né? Na vida. Extremamente. Olha só. Olha que dica que a gente já ganha só na primeira pergunta, hein? Passando para a segunda, que é o seguinte: com a pandemia, como que a Vol ela repensou a sua atuação, desde o isolamento até a retomada das atividades? E ainda sobre isso, o que foi feito nesse período para atender às novas demandas dos clientes? Bom, o primeiro impacto da pandemia eu acho que é um desespero total para todo mundo, né? Principalmente para uma empresa startup de mobilidade. A Vol, em 2020, quando começou a pandemia, ali o auge da pandemia, nós éramos uma startup de mobilidade urbana. Então, fique em casa. O que você faz? Ninguém vai pegar um táxi na rua. Desespero total. Mas aí, ao mesmo tempo, assim, os meus sócios, a gente parou e o que a gente vai fazer nesse momento, né? Foi uma solução B2B. Então, a maioria dos nossos clientes, a gente tinha uma carteira, uma carteira de cliente de segmentos essenciais. Então, a gente pegou esses clientes, fez um plano de ação e contingência. O público que antes usava táxi, antes de pandemia, era um público viajante de aeroporto, e aí passou para ser as classes essenciais de trabalhadores que precisavam estar na fábrica e precisavam ser levados com segurança. Lógico, também não tinha transporte público suficiente. Então, a gente fez uma retomada com esses parceiros, com esses clientes, invertendo o público-alvo. Também, no meio da pandemia, a gente fechou o primeiro aporte da Vol, que foi aí um investimento liderado pela Iporanga junto com a Wayra, o Clube de Inovação da Vivo. E também, com isso, a gente acelerou o nosso one-stop de viagens. No final de 2020, a gente lança um aplicativo com passagem aérea e hospedagem. No meio do problema é que nascem as melhores ideias, né? E onde a gente tem as maiores oportunidades. Talvez seria muito ruim falar
aproveitar do momento, não é essa palavra, mas a gente identificou as dificuldades que aconteciam no setor, e é um setor que não se inova há mais de 10 anos, com as mesmas ferramentas que há no mercado, e a gente aproveitou para acelerar esse lançamento, que já era um propósito e um sonho ali da Vol de entregar esse aplicativo que é o One Stop Shop. Então foi isso que a gente fez aí na pandemia. E você citou do aproveitar, eu também não imagino que seja aproveitar, e sim mais uma ideia de ser solidário com o momento também, porque bem Exato. Como você colocou, que aí que você, né, dada uma situação que estávamos todos envolvidos, como trazer soluções para um momento como esse, e ainda sendo práticos, né? Exato, e assim, eu acho que o ponto principal antes de pandemia para as corporações era onde eu vou economizar. Agora mudou um pouquinho do conceito, é onde que o meu colaborador vai estar seguro. Então, se a gente consegue unir as duas coisas, um custo-benefício junto com segurança, é o que hoje faz de fato valer a pena para as empresas contratarem uma solução tecnológica. Agora que você está super inteirada dessas novidades que vocês até ajudaram a criar, assim por se dizer, quais dessas inovações elas vieram para ficar e farão parte do mundo dos negócios? Olhando para o meu setor de mobilidade, né, cada vez mais ferramentas integradas, né? O ecossistema de mobilidade ele vai muito além de uma passagem de hotel. Hoje a gente tem mobilidade urbana, que é o transporte público, que é algo que às vezes ele faz mais sentido. Outras tecnologias também, a micromobilidade, ela vem ganhando cada vez mais força no Brasil. Agora, o que precisa de melhorar são as tecnologias do público para acoplar aquilo que a gente vem desenvolvendo para cá. Então, quando você olha para o transporte público, nem todos você consegue pagar por aproximação um QR Code. Algumas poucas cidades, né, ali com um desenvolvimento urbano mais avançado, como Curitiba, algumas outras cidades do sul, elas vêm com mais tecnologia para atender o público como um todo. Mas quando você olha para o geral, o que vem de tecnologia? Cada vez mais sistemas que se integrem, porque o mundo ele vai virar touch, e que assim seja. E a gente olhar para a mobilidade de uma maneira mais integrada e mais fluida, né? Porque ela é muito fragmentada ainda. Não só para o corporativo, mas para a nossa vida pessoal. Então, quando a gente sai do Brasil, a gente sempre tem uma experiência melhor com mobilidade, né? A gente usa transporte público com segurança. E aqui, muitas das vezes, a gente não consegue fazer. Então, até alguns dos temas dos artigos que eu tenho entregado para o Estadão e dando uma raquetada aí no poder público para melhorar a segurança tanto para mulheres quanto para a gente poder ter de fato um transporte fluido e integrado. Não, e acredito eu que seja um desafio enorme, dado que temos dimensões continentais, cada parte com sua peculiaridade, partes mais desenvolvidas, partes não, e como dentro dessa história toda a gente consegue, né, otimizar essa praticidade. É uma grande junção do poder público e privado. Se isso não acontecer, as melhorias não vão sair. Justíssimo. Prática, tá vendo? A gente falou sobre praticidade? Prática. Ah, sempre bom lembrar, né? Não esquece de dar a sua curtida, compartilhar o Peteleco na sineta para não perder nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Vamos curtir o papo, vai. Vamos agora para a nossa quarta pergunta. Como você enxerga a nova realidade das viagens corporativas? Com uma frequência menor e com uma necessidade muito... Ela tem que ser muito clara, né? Antigamente as viagens corporativas era para visitar um cliente, tomar um cafezinho, fechar um negócio. Hoje, muito dos maiores negócios a gente está fechando por Zoom, né? Como que a gente está fazendo aqui agora. Então, a tecnologia da mobilidade, isso também é mobilidade. Eu não posso estar em São Paulo agora, você não pode vir para Belo Horizonte, a gente resolveu assim. Então, no corporativo, a gente entende que as viagens que estão acontecendo são viagens de extrema necessidade. Alguns setores não pararam, mesmo no auge da pandemia. E aí eu posso te falar pelo que a gente tem de segmento dentro da carteira, como construção civil e agronegócio. Mas a necessidade mudou um pouco, então até o público mudou. Hoje não vai mais fazer uma reunião para tomar um cafezinho com o cliente. No máximo um grande contrato, e aí tem que ter um target mínimo ali. Mas mais para tocar operações, ver as operações de perto, esse é um pouco dos motivos que a gente tem ali para um viajante corporativo. Então mudou um pouquinho essa necessidade. Eu mesmo, antes de pandemia, eu fazia num mês mais de 17 voos. Eu acho que eu estava voando mais do que qualquer comissário. Você acorda em São Paulo, está em Brasília e vai jantar no Rio de Janeiro. Então, para fechar negócios, né, para visitar clientes, a minha área é a área de receita comercial. Hoje, ao invés de fazer 5 reuniões no dia, ok, né, tem a fadiga do Zoom, eu faço 10,
mas a gente otimiza tempo e ganhou, e isso foi a parte boa da tecnologia. Não gostaria que fosse assim, eu prefiro que a pessoa viaje muito mais, né? Porque ela vai usar mais o aplicativo, Matheus, vamos deixar isso claro. Mas os Bem estudos lembrado. mostram. Mas, por outro lado, também tem o estudo do GBTA, que é o sistema de global business de travel global, e ele mostra que 40% dos viajantes corporativos estão voltando a viajar por quererem viajar, porque ninguém mais aguenta Zoom, ninguém mais aguenta o virtual. Mas, por outro lado, esse número ainda não reflete no Brasil. A gente já vê uma aceleração muito grande, até pelo movimento de vendas aqui na Vol, mas os motivos não são mais os mesmos do passado. Esse ponto que você citou, eu acho extremamente interessante, porque de fato a gente mudou as nossas relações de trabalho e foi instantaneamente. Coisas vieram sim para ficar, a gente entendeu, mais uma vez, a praticidade de não ter que sair de casa por vezes e fazer uma reunião, só que ao invés de 5 agora são 10, né? Que aí a gente tentando otimizar tudo isso, mas... E tem essa outra questão que é muito, sei lá, o apego da minha profissão de eu precisar sempre estar saindo e fazendo essas viagens, porque também oxigena, talvez, você estar sempre em movimento nessa história toda, e aí a pessoa, ela se vê num cenário que ela muda a sua profissão até nisso, né? Só respondendo aí a sua pergunta, né? A gente viu muita pivotada de carreira no meio da pandemia, né? Justamente porque as necessidades de trabalho mudaram. Então, quem era um viajante ativo teve que ficar em casa, obviamente, foi muito difícil. E aí optou por outro negócio, até outro segmento de empresa, né? Como eu te disse, algumas não pararam. Mas eu vou te falar que no começo, assim, é até ruim falar isso, mas eu nunca tinha passado tanto tempo com os meus filhos. Eu viajava muito. Eu falei, meu Deus, que mãe é essa, né? Que nunca passou tanto tempo, mas essa foi a parte boa da pandemia para mim. Viajar menos e ficar mais tempo em casa com eles. A gente sempre consegue, mas tendo essa vontade, a gente consegue extrair alguma coisa em meio ao caos. Foi poético isso? Espero que tenham gostado. Mas calma, que ainda temos a nossa quinta e última pergunta. Jordana, esse papo passa muito rápido, eu sei, mas chegamos à nossa última pergunta. E é o seguinte: quais são as perspectivas da Vol em 2022? Bom, a gente tem como objetivo, não vou nem te falar perspectivas, as perspectivas são de muito crescimento, mas como objetivo, ser protagonista e se consolidar no mercado de viagens e mobilidade corporativa. Então, assumir de fato o protagonismo em tecnologia de mobilidade e viagens corporativas. Estão próximos a atingir isso, né? Dado que a gente conversou aqui, não sou nenhum especialista, mas senti confiança. Foi prático, né? Esse papo foi prático? Deu pra dizer que foi prático? Acho que sim, hein? Mas antes da gente ir embora, seu Diego, faz pra qual? Vou nessa daqui. A dica do ouro. Felizes são as pessoas práticas, que usam as suas práticas para praticar o bem. Pense bem. Jordana, muitíssimo obrigado pela sua participação. Antes da gente ir, você quer deixar algum recado para quem está nos assistindo? Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Vou convidar todo mundo a seguir as nossas redes sociais, né? O nosso Instagram, @go.vol, e o nosso LinkedIn Vol. Lá a gente tem um blog com várias notícias, várias dicas aí para quem está começando a fazer uma gestão de viagem ou para quem quer inovar, e onde a gente compartilha todas as nossas novidades, os nossos lançamentos. Maravilha, e acredito que eles vão compartilhar esse vídeo que vai estar maravilhoso por lá, hein? Com certeza. Com certeza. Pessoal, mais uma vez, ficamos aqui com o nosso Papo de Garagem. Nos vemos na próxima semana. E é isso, um forte abraço. Falou! Obrigada, tchau, tchau.